Pra depois não me chamar de checheiro, dizer que eu não pago, tá vendo aí? Tá na mão. Salve, família vascaína! Se ligou aí? Eu espero que toda a rodada Carioca, Copa do Brasil, Série B, o Raniel possa colocar aí 500 conto na mesa. É isso. Cada jogador aí que colocar o Raniel na cara do gol, dá uma assistência, toma quinhentão. Pô, show de bola. Espero que toda rodada o Raniel bote esses 500 aí na mesa, porque a gente vai estar mais próximo aí dos nossos objetivos. Botou 500 na mesa? Tem gol do Raniel. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Antes de dar aquela moral, deixa o like, se inscreva no canal. Não esqueça também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. Vamos falar aí da preparação do Vasco que enfrenta o Boa Vista às 9 horas. Mas antes vamos destacar a atuação aí do Gabriel Peck, né? Um jogador que realmente teve alguns bons momentos, mas no final foi bastante criticado, principalmente por não construir jogadas individuais. O Gabriel Peck chegava ali no terço final, bola para trás, bola para trás. E no jogo contra o Volta Redonda, fez diferente, né? Deu uma pedalada, foi pra dentro, chegou no fundo, cruzou, deu uma assistência aí pro vovô garoto, pro Nenê que chapou ali no canto. Então, como é importante, como a gente vem falando aqui nos vídeos, e outras pessoas também vêm falando, que o Vasco falta contratar atacantes do lado de campo. Mesmo com a grande atuação do Gabriel Peck, o Vasco precisa ir no mercado e achar esse jogador. Foi uma boa atuação, foi eleito o craque do jogo, mas a gente sabe que o jogador pode aí sofrer altos e baixos durante a competição, as competições, e aí você tem que ter jogadores de lado de campo. O Vasco nesse momento tem o Vitinho, tem o Bruno Nazário, que na minha opinião não acrescenta muito nessa função. Você vai ver que o Bruno Nazário ele vai sempre mais cortar por meio, porque não tem tanta velocidade para fazer esse fundo, e aí a gente precisa de mais opções. Mas o Peck jogou muito bem, construiu uma boa jogada, espero que ele siga esse espaço aí do primeiro jogo contra o Volta Redonda, e aí eu vou trazer aqui o Carlos Alberto, que falou exatamente isso no programa de ontem dos donos da bola, que o jogador precisa fazer a diferença, precisa partir para dentro, no mano a mano, construir as jogadas, não somente depender do passe do meia. E a gente sabe que isso é fundamental e o Peck mostrou isso. Partiu para dentro, foi no fundo, cruzou, Nenê guardou. Se liga só no que o Carlos Alberto falou. Eu fico muito feliz quando eu vejo jogadores tentando a jogada. A jogada individual, 1 para 1, é o que... Oi, Edu, que coisa linda. É o que desmonta o sistema tático. Eu adoro quando eu vejo jogador que tem 1 para 1, que dribla. Sabe, porque o cara não pode ser refém só de um meia. Só de eu dar um passe pro atacante. E o dia que ele tiver marcado? Ele tem que se diferencializar do adversário, tentar jogar. Então, assim, o Vasco venceu bem, pra mim, na minha opinião, foi o que melhor estreou. E a torcida do Vasco de verdade não me surpreende, GV. Porque é uma torcida apaixonada e nos momentos mais difíceis do clube, eles dão demonstrações de carinho. Família vascaína, e o Vasco vai ter mais opções aí para enfrentar o Boa Vista em São Januário às 9 horas, e é importante, né, ter todas essas opções para que o Zé Ricardo possa fazer os seus testes, analisar bem o elenco, movimentar o elenco do Vasco para saber que realmente cada jogador que a gente pode contar para nós conquistarmos o nosso principal objetivo, que é a volta à elite do futebol brasileiro. Claro, também fazer um grande campeonato carioca, porque já são 2 anos aí que o Vasco não chega nem às semifinais e precisa estar bem preparado para enfrentar o Ferroviário também na Copa do Brasil. Time paulista, irmão, não tem moleza. Quer ver aí um adversário nosso na competição aí da Série B esse ano? Já foi melhor que a gente no ano de 2021. O Guarani ontem derrubou o São Paulo 2-1. Então, lá no Campeonato Paulista, cara, não tem time mole, sempre tem jogadores aí interessantes nesses times pequenos do Campeonato Paulista. E o Ferroviário, por exemplo, empatou com o Corinthians 1-1, então o Vasco tem que estar bem preparado. E o Zé Ricardo vai ter mais opções para isso, ó. Tá aqui, ó, o Vanderlei, Matheus Barbosa, Galaça, Getúlio estão à disposição do treinador para essa partida do Boa Vista.
Vanderlei eu acho que vai ser um goleiro aí para ser o terceiro, para mostrar a experiência. Foi incompetência da gestão, o Vanderlei tá no elenco do Vasco hoje, porque não tem papel colorido, né, para acertar as pendências com o jogador. Mas o Matheus Barbosa, o Galaça são jogadores que realmente eu quero ver em campo. Principalmente o Matheus Barbosa, um segundo volante, apesar que o Juninho fez uma grande partida, mas é bom ter mais opções no elenco para quando o jogador aí não tiver também, o outro possa suprir a carência desse jogador. E outro também aqui que vai estar à disposição, já estava no banco de reservas no jogo contra o Volta Redonda, é o Luiz Cangá. E eu tenho certeza que você, família vascaína, quer ver esse jogador jogar, porque o Vasco tem carências ainda no elenco, como eu falei, jogador de lado de campo, um reserva pro Nenê, mais um volante que possa substituir o Yuri Lara, esse jogador de mais pegada, e um zagueiro. O Vasco precisa de dois zagueiros, porque temos o Anderson Conceição, que eu acho que jogou até bem. Eu acho que o Vasco não pode contar com o Ulisses, é um jogador ainda que não me passa confiança, essa é a minha opinião. E você tem aí o Luiz Cangá com um contrato de 3 meses. Eu espero ver o Luiz Cangá contra o Boa Vista pra gente testar se realmente dá pra ajudar, se realmente vai jogar nesse ano de 2022 ou o Vasco realmente vai ter que contratar aí mais 3 zagueiros. Não vai contar com o Luiz Cangá, a gente precisa ver esse jogador em campo. Como o Carlos Brasil disse, vai também analisar aí os estaduais, é bom a gente ficar de olho aí, nós torcedores também, nos comentários, olha esse jogador. Eu, por exemplo, achei muito interessante o jogador lá, lateral direito do Ferroviária, que eu estava acompanhando Corinthians e Ferroviária, gostei do lateral lá, o Bernardo, veloz, bem rápido, então a gente tem que ficar de olho também, porque infelizmente é essa situação que a gestão coloca o Vasco. E para falar sobre isso, sobre contratações, eu quero mostrar uma imagem para vocês do Instagram da TNT Esportes, porque ela colocou o seguinte, qual foi as melhores contratações dos times brasileiros. Vou botar na tela aí para vocês. E o interessante, dizer que o Vasco não se encontra em nenhuma prateleira. E eu acho que, claro que é simbólico essa situação aqui, mas eu acho que enquanto o Vasco não colocar contratações nesse cenário, dificilmente o Vasco vai ter times competitivos pra gente gritar é campeão. Se você reparar aí, os grandes times, né, que podem aí conquistar títulos esse ano, estão aí, tem o Atlético Mineiro com o Ademir, tem o Palmeiras também que contratou o Navarro, tem o São Paulo que contratou o Patrick, né? Tem o Corinthians, né, que contratou o Paulinho, e claro que essa imagem aí é antiga, mas ontem também os mulambos acertaram com o Marinho. Então, enquanto o Vasco não tiver um projeto sério, uma gestão competente, vai ficar difícil o Vasco disputar títulos, e a gente vai ter que aqui, rezar muito para que esse elenco do Vasco consiga trazer o Vasco novamente para a Série A. Infelizmente, é isso que a gestão entrega para o Vasco. A gente está finalizando o vídeo. Eu sempre gosto de bater aqui, se tiver alguém novo eu sempre falo isso aqui. Eu não tenho condição nenhuma técnica de falar se a SAF é boa ou ruim para o Vasco. Uma coisa eu sei, não pode ser decidida por essas pessoas que estão aí, que só prometeram time forte, investimento, administração profissional, uma política de união no clube, e a gente não vê nada. É a pior gestão do Vasco da Gama, é a gestão, é o presidente que tem maior rejeição dentro do clube de regatas Vasco da Gama, e não pode ser eles que vão tomar essa decisão. Mas parece que o mercado internacional está muito interessado em comprar o Vasco da Gama. E o Nicola, que eu vou trazer aqui para vocês um trecho do vídeo dele, fala exatamente isso. Porque dos grandes clubes do Brasil, das 5 maiores torcidas do Brasil, somente o Vasco que despertou um interesse sobre a SAF. E eu já coloquei isso aqui. A gestão do Vasco no Brasil tá longe de ser pioneira. Tá longe de puxar o bonde, irmão. E aí você vai acreditar, se Corinthians, Mulambo, Palmeiras, São Paulo não quer saber disso, será que isso é bom pro Vasco? E aí o Nicola vai falar aqui, tem muita gente interessada no Vasco, mas preste atenção nisso, só o Vasco está vendo isso como situação das grandes torcidas do país. Liga só. Boa notícia para o torcedor do Vasco, o clube ainda nem terminou seu processo de transformação em sociedade anônima do futebol, mas sobram interessados na compra do Cruz Maltino. Recebi a informação de uma pessoa muito importante do mercado de que pelo menos 20 grupos já procuraram recentemente a XP para demonstrar interesse em comprar o Vasco da Gama.
É legal, porém, só fazer uma observação. As negociações de representação do Vasco nem são da XP. O Vasco se associou à KPMG, que é uma empresa mais associada ou mais conhecida por fazer auditoria, mas de qualquer forma, como a XP foi responsável pelas negociações, pelas vendas do Cruzeiro para o Ronaldo Fenômeno e do Botafogo para o John Textor, vários grupos investidores internacionais já procuraram recentemente a XP com a notícia de que o Vasco da Gama está em processo de venda ou de transformação em sociedade anônima para depois ser vendido. Entre os 20 grupos internacionais, um chama a atenção. É um grupo russo que tem como um dos investidores Roman Abramovich. Vocês conhecem bem, dono do Chelsea, atual campeão da Champions League e classificado para o Mundial de Clubes que vai ser disputado em fevereiro. Poderemos ter uma final entre Chelsea e Palmeiras. Já pensou Roman Abramovich como um dos investidores do Vasco da Gama? Mas calma, esse processo ainda é muito lento e gradual, o Vasco ainda nem conseguiu a aprovação interna. E há quem garanta que dentro do Conselho Deliberativo vai ser bem difícil a aprovação, até porque a política no Vasco da Gama ainda causa muitos problemas. Só para arrematar o porquê de tanto interesse no Vasco. É o primeiro dos clubes mais populares do país a seguir esse caminho. O Flamengo, que é o time com mais torcida, 40 milhões de torcedores. O Corinthians na segunda posição, o São Paulo em terceiro e o Palmeiras em quarto, nem discutem qualquer possibilidade de se transformar em SAF. O Vasco, que é o quinto clube mais popular do país, parece caminhar nesse sentido. Tá aí, família vascaína, quero saber a sua opinião. Saiu uma informação de bastidores do Jorge Nicola, né? Direção do Vasco, gestão do Vasco deve estar correndo para essa situação acontecer e a gente espera aí que a GE possa acontecer mais rápido possível para que o Salgado suma de lá, suma do Vasco de vez, porque não dá, família vascaína, eles não podem tomar essa decisão. Quando vocês pensarem nisso, não, tem que vender o Vasco, olha a política do Vasco, pensa que o Salgado te entregou uma 10ª colocação Série B. E aí você pensa, será que ele vai escolher o comprador certo? Sei lá, hein, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.